Finalmente saiu o acordo entre os Estados Unidos e o Japão, pelo menos assim foi anunciado por ambas as partes. E o que eu quero entrar aqui é nos detalhes de a situação que o Brasil está agora diante disso e o que isso pode significar para a parte macroeconômica que nos interessa bastante. Mas, infelizmente, a gente precisa falar sobre a parte política, né? Porque cada vez mais isso influencia as nossas vidas. E você vê aqui claramente, né, como isso foi anunciado, tanto no Truth Social pelo Trump, falando que foi o maior acordo assim da história. Onde, como é que acabou ficando no final das contas, né? Você tinha uma ameaça de 25% de tarifas, né? Se nada fosse feito até o dia 1º de agosto, que é toda a agenda global que o Trump já vinha feito, e acabou recuando para 15%. Então, agora vai ficar ali 15% sobre importações japonesas. E quem acompanha, né? Eu até falei isso no Substack, no capítulo 160, desculpa, 460, já fiz bastante, né? Eu falei principalmente sobre como isso estava criando uma série de problemas para o Japão quando você vê em relação à indústria automobilística, porque você tinha ali vários... claro que a grande parte dos automóveis japoneses são fabricados nos Estados Unidos, principalmente os populares, né? Então os Estados Unidos e o Japão são muito intrínsecos nesse aspecto, só que a maioria das marcas mais de luxo, elas são importadas do Japão, e eles estavam absorvendo os preços, eles estavam sendo obrigados a fazer um corte ali na própria carne para poder absorver, porque os Estados Unidos não teriam condições de continuar mantendo os volumes. Essa era a grande preocupação do Japão, que dependia bastante disso. E isso acabou criando um certo alívio, e os mercados subiram, etc. Então, se você quiser ter acesso aqui, né, não somente a esse podcast, mas várias fotos que eu uso, né, nos meus próprios vídeos, artigos exclusivos, você pode entrar aqui no Substack, no link na descrição abaixo. Agora, logo depois que você teve essa comemoração, você teve os termos, né, que foram ditos ali. Então vamos lá. Você tem 550 bilhões de dólares em investimentos que vão começar a ser feitos, principalmente em infraestruturas, semicondutores, cadeias de abastecimento, que é um comprometimento do Japão, e também 90% dos lucros seriam mantidos nos Estados Unidos, né? E aí você tem 15% de tarifas de reciprocidade. E aí, esse acordo também envolve a compra de aeronaves Boeing, né, que o Japão se comprometeu a comprar. Então isso foi visto como uma grande vitória por todas as partes, comemorado aqui pelo próprio Scott Bessent, e também replicado do lado de lá, né, que é o Shigeru Ishiba, né, que falou exatamente isso. E nas palavras dele ficou assim, com a ideia de priorizar investimentos sobre tarifas, o Japão e os Estados Unidos chegaram num acordo que vai beneficiar ambas as partes. Então, as tarifas automobilísticas e as tarifas recíprocas ficarão em 15%. E eu, sinceramente, agradeço ao Donald Trump pela liderança tremenda, e graças ao ministro, a Kazawa e todos os envolvidos, de todas as partes, pelos seus esforços dedicados, e junto com os presidentes vamos fazer uma nova era dourada, né? Agora ele está usando esse mesmo termo aqui, para o Japão e para os Estados Unidos. Só que a popularidade dele, aí já é a parte que eu não sou o especialista, se você com certeza que me acompanha do Japão vai adorar colocar nos comentários, eu adoraria ver a sua opinião, fala que ele não é nada popular e está ali por um fio em relação ao que está acontecendo no Japão, principalmente pela inflação de alimentos, que veio pegando muito, muito forte, né? Inclusive, nesse acordo, você tem ali, ele abre o mercado japonês para produtos agrícolas, inclusive arroz. E aí você tem até memes na internet falando, cara, se o Trump está conseguindo vender arroz para o Japão, que te impede de você, né, subir na vida? Qualquer um pode fazer o que ele sonha, né? Então, assim, tá literalmente é um ano dos memes, não tem jeito. E o Weston Nakamura, que acho que quem me segue aqui sabe que eu sigo bastante, que é um dos substacks que eu mais gosto, que acompanho sobre o Japão, ele literalmente falou, cara, você é um palhaço massivo num nível histórico, ou seja, ele é extremamente impopular pelos japoneses, pelo menos no meu conhecimento. E aí, ele tá numa situação onde, assim, como se fosse
uma vitória política para tentar se manter. E estamos diante daquele cenário de ele fica ou ele não fica, né? O que vai acontecer? Porque ele já estava ali, nós tivemos as eleições agora no dia 20, se eu não me engano, que é o do chamado Upper House, onde a coalizão dele acabou ficando com a minoria. Então ele não consegue mais votar sozinho sem fazer acordos. E o partido, que muitos chamam ali de direita, extrema-direita, seja lá como que você vai querer classificar isso, foram aqueles que cresceram bastante. Então tá meio que parece uma sensação de nacionalismo, de Japan First, né, etc. Então, assim, uma coisa bem parecida com o que o Trump está fazendo, que é uma coisa meio que mundial, né? A Alemanha está fazendo a mesma coisa, agora o Brasil está vestindo as cores novamente de verde e amarelo. Muito interessante você ver como que as coisas vêm mudando em 2025. Então, e tá aquela coisa, ele vai embora ou não vai embora? Disseram que ele ia embora agora no dia 1º de agosto e agora já está negando, né? Isso foi hoje mesmo, essa notícia. No dia 23, que eu estou gravando aqui agora, quarta-feira, de que ele não deve ir tão cedo. Então vamos ver o que vai acontecer, porque ainda nós temos a parte mais preocupante em relação aos bonds. Agora vamos voltar ao nosso assunto de macroeconomia, mas é aquele negócio, você tem que ficar atento nessas tramas políticas não tão interessantes assim, porque ela afeta os mercados, porque afeta o que o capital vai acabar fazendo. E os juros de 30 anos continuam ali nas máximas de... Não dá nem para... Só para você ter uma ideia, né? Faz quanto tempo isso... literalmente máximas históricas, né? Então é uma tendência desde 2022 com essa subida. E fica aquela questão, o Japão vai voltar a fazer controle de curva de juros, vai deixar de fazer isso. Então isso cria uma série de problemas em relação ao que pode acontecer, inclusive com a moeda, porque você não pode controlar os dois. Então se eu der uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada rápida no iene, trocando para cá, ele agora já está... Deixa eu colocar aqui um pouco mais... pronto. Então agora ele continua ali numa tendência interessante, né? Ele voltou a ter uma certa força ali em relação ao dólar. Depois daquela subida, né, que ele estava ali desde julho numa subida bem interessante, quase nos 150, já recusou novamente. Então, assim, é aquele jogo literalmente de malabarismo, né? Salva a dívida, salva o iene, vou voltar a imprimir ienes agora para comprar mais dívida e depois eu tiro a liquidez de quem sobra ou eu tenho uma visão ruim do que está acontecendo. Então essa é mais ou menos ali a dança das cadeiras que o próprio Japão está vivendo, e eu sempre falo isso nesse podcast, como que o Japão é importante para a economia mundial como um distribuidor e redistribuidor de eurodólares, né? Os dólares fora dos Estados Unidos, se você não conhece esse termo. Então, a gente realmente precisa ver a cena dos próximos capítulos na geopolítica para ver se ele se mantém, se não se mantém, só que esse acordo parece que já dá aí um certo alívio, os mercados já ficaram mais animados, muito provavelmente isso aqui já deve ter sido a partir daí. Então, vamos dar uma olhada, porque os juros continuam criando problemas em relação a carry trades e basis trades feitos por instituições japonesas que são extremamente importantes para a Ripple. Então, isso estando saudável, isso mantém liquidez nos mercados, que mantém os mercados de pé, principalmente nos Estados Unidos, Bitcoin, né, SP500, etc. Então, tudo isso se mantém por um certo equilíbrio sensível, digamos assim. E se você hoje tiver, né, no meio dessa cruzilhada sem saber muito assim, como investir, eu estou trabalhando com... a gente está fazendo aqui um trabalho sensacional na nossa jornada Omnimacro, onde você pode realmente ter um contato comigo mais presente, e entender exatamente o que está acontecendo com você, fazendo aulas ao vivo e também dando direcionamentos de fato sobre o que você pode fazer com os seus investimentos. Se for interessante para você também, abriram aqui as inscrições para você fazer parte desse grupo também. No link abaixo você pode dar uma olhada, perfeito? Então, vamos dar uma olhada agora nos próximos acordos, porque parece que teve alguns outros na Ásia que foram feitos, talvez seja a fila acontecendo, né, pelo o dia 1º chegando ali, a menos de 8 dias, né, dessa data. Então vai ser bastante interessante se isso vai acabar se espalhando para outros países, mas
com certeza isso está sendo cantado como uma vitória. E o dólar, por enquanto, continua ali se mantendo no mesmo nível, bastante estável, com bastante liquidez ao redor do mundo. Mas claro, as coisas sempre podem mudar, porque afinal de contas estamos em 2025. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e com certeza a saga do Japão não termina por aqui.